suicídio, e ali eu não posso falar muito dessa visão reencarnacionista, ou pelo menos não tão às claras. Então, aproveitando que estamos entre espíritas ou entre simpatizantes do espiritismo, eu queria trazer, então, uma gama de sentimentos que tomou conta de mim quando eu perdi a minha avó há 5 meses atrás, e de como eu pude sentir na pele o quanto essa doutrina é balsâmica, é consoladora e nos permite suportar esse momento de grande dificuldade e de grande dor em que a nossa alma passa. A ciência faz vários estudos para compreender o que é o luto no nosso sentimento humano. Freud fez vários estudos na área da psicanálise para entender o processo de luto e por que as pessoas perdem o interesse pela vida durante o processo de luto. Por que quem ficou e perdeu a pessoa tão amada perde o interesse pela vida, pelo menos momentaneamente? No primeiro momento, segundo a psicanálise de Freud, você fica tão impactado e você tem a necessidade de sobreviver a essa perda que todos os seus interesses são momentaneamente tirados ou diminuídos. Tudo aquilo que te causava grande interesse é diminuído em você. Você é tomado por uma certa apatia. Parece que você não quer mais nada. Na verdade, o nosso cérebro está diminuindo o interesse nas outras coisas para processar com calma e clareza a falta, a sensação da falta que aquele amor, aquela voz, aquele beijo, aquele carinho, aquele puxão de orelha vai fazer em você. Freud ainda diz que essa dor emocional é tão real que facilmente ela pode ser transferida para o físico, para o nosso corpo físico, e se transformar numa dor no corpo. Freud diz ainda que a superação do luto se dá lentamente, e ela vai se dando com grande gasto de energia, quer dizer, a gente se sente bastante cansado e desanimado, porque para vencer o luto é preciso gastar muita energia. E a superação completa do luto se dá através da evocação de cada lembrança em espécie de um ritual diário. O que estamos falando aqui não é de espiritismo, é de ciência, é de psicologia, é Freud. Mas eu me sinto na liberdade de falar de ciência quando falo de espiritismo, porque a doutrina espírita é filosofia, ciência e religião. São as 3 pilastras da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita precisa concordar com tudo aquilo que a ciência prova e evidencia. E ela também precisa estar de mãos dadas com a filosofia, com a compreensão das palavras e da estruturação. E então, ela se torna uma doutrina, uma religião. Outra pessoa que contribui muito para a compreensão do processo de luto se chamava Elisabeth Ross. Ela era psicanalista e ela era psiquiatra suíça. E em 1969, ela desenhou e evidenciou as 5 etapas do luto. Ela diz que o processo do luto se dá por 5 etapas. Nem todo mundo passa pelas 5 etapas. Alguns pulam umas etapas, mas essas etapas existem na maioria das pessoas e são fundamentais para vencermos o luto. Ela diz que a primeira etapa do luto é a negação e o isolamento. A pessoa não acreditar que isso aconteceu, se isolar. E é muito comum em velório a gente ouvir pessoas dizendo que não acredita, eu não acredito. Eu falei com a pessoa ontem, eu a vi hoje e ela morreu hoje, eu não posso acreditar, eu não estou acreditando. Então, a primeira etapa do luto é a negação. A segunda etapa do luto é a raiva. Quando você para de negar que a pessoa morreu e se revolta por ela ter morrido. Isso também é muito comum
a gente ver em velórios, principalmente de não espíritas, a revolta, a raiva, muitas vezes a revolta com Deus, né? Eu já pude presenciar em alguns velórios, principalmente na minha infância, grandes revoltas ao lado do caixão. Depois da etapa da revolta, a terceira etapa seria a barganha, a negociação. E a gente vê isso muito em velório também. As pessoas negociarem com Deus ou com o próprio cadáver, com a própria pessoa ali dentro do caixão, né? Me leva no lugar dela, eu queria estar no lugar dela, eu prefiro morrer do que ela morrer. É tentar negociar algo que é inegociável. A quarta etapa é a depressão. Então, essa é a fase do isolamento, da solidão, da tristeza, da transferência da dor física da dor emocional para a dor física, né? Ter reflexos no corpo, ter diarreia, ter desânimo, dor no corpo, dor nos pés, dor nas mãos. E por último, quando a gente vai finalizando essa etapa do luto, é a aceitação. É a compreensão de que aquilo é uma verdade e que não vai mudar, de que não vai voltar atrás. Nesse momento da aceitação, a melhor coisa a fazer é lembrar que o que nós somos, se não o resultado de muita gente que veio antes de nós. O resultado de quantos amores diretos e indiretos nos trouxeram até aqui. O casamento dos nossos bisavós, o amor dos nossos avós, quando nosso pai conheceu nossa mãe, o amor direto ou indireto entre eles, que nos trouxe até aqui e nos trouxe a possibilidade de estarmos neste corpo e nessa vida. Tudo isso que veio acontecendo ao longo dos anos que traz aonde nós estamos hoje. Nós, então, não podemos nos fixar a nossa memória nos últimos momentos de vida da pessoa em que nós amamos. De uma pessoa que teve uma vida toda de amor, de dedicação à nossa existência, à nossa criação, ao nosso cuidado. Não podemos fixar a nossa memória em um velório. Não podemos fixar as nossas últimas lembranças em um caixão. Não podemos fixar as nossas últimas emoções em um túmulo. Pois até aquele ponto houve muito amor, houve muita alegria, houve muita palmada, muito sorriso e muita vida. Ou como diz uma tia minha, quando a minha avó morreu aos 90 anos de idade. Minha tia disse assim: foi um dia de morte, mas foram 90 anos de vida. E é nisso que nós devemos nos fixar. Não na morte, mas no quanto viveu, no quanto amou, no quanto foi amada e no quanto nos amou. É nisso que nós precisamos fixar. Eu estou colocando o dedo na tela toda hora para ver as horas, para eu não passar do tempo que eu tenho disponível. Mais do que isso, é imaginar que a vida nunca acaba, que essa vida é eterna e que mais do que a dor da saudade, nós teremos a alegria do reencontro. Porque se Jesus nos prometeu uma vida eterna, esse é o princípio da reencarnação. Se Jesus nos prometeu uma vida eterna, significa que a morte é só um segundo durante toda a jornada de uma vida que nunca vai se acabar. A morte é o momento de passagem para a vida eterna. Ou como diz André Luiz, a verdadeira vida não é a vida na Terra. Nós estamos aqui em uma viagem. Nós programamos para estar aqui por determinado tempo, mas depois voltaremos para a nossa verdadeira casa.
Esse é o princípio da reencarnação. E mesmo quando a voz da saudade, e mesmo quando dá a saudade de ouvir a voz da pessoa, de sentir o cheiro e o perfume, mesmo quando a gente entra em casa e sente a casa vazia, num silêncio absoluto, quando a gente vê as roupas da pessoa amada que não mais vestirá essas roupas, e nos tocamos por um sentimento de profunda tristeza, a gente deve respirar fundo e lembrar do que foi dito, de tudo que a gente disse, de tudo que a gente compartilhou, de tudo o que foi dito verdadeiramente com o coração e com a possibilidade de que nós nos reencontraremos para dizer tudo de novo. A falta é real. A saudade é real. Mas, ao mesmo tempo, a convicção é serena e absoluta de que não acabou ali, de que não cessou, de que não é o fim, de que é um novo recomeço. A certeza de saber que mesmo a pessoa que partiu não estando mais na sua responsabilidade de cuidado, ela está agora sendo recebida pelas pessoas que a antecederam, que vieram para a Terra antes dela, e que partiram antes dela, e que a amam, e estão do lado de lá agora recebendo e cuidando. Estão lá para dar os cuidados iniciais necessários, para dar as instruções necessárias. É Deus que determina o início e o fim da nossa jornada. Então, o que temos é que ter o sentido de profunda gratidão pelo tempo em que nós tivemos juntos, pelo aprendizado que nós tivemos juntos, pela disposição que nós tivemos de amar e de ser amado enquanto nós estivemos juntos. Existe uma coisa chamada boa nova, chamado de boa notícia, que é o Evangelho trazido por Jesus. Jesus trouxe a boa nova. Jesus trouxe o Evangelho. Jesus matou a morte, nos dando a possibilidade de viver depois da morte. Jesus nos exemplificou a capacidade de continuarmos vivos mesmo depois de morrer. Ele fez isso ao entregar a sua vida na cruz, no Calvário, tendo como maior espectadora da sua morte a mulher que lhe deu a vida, a sua própria mãe, que o viu morrer aos pés da cruz. Jesus usa esse exemplo da sua própria morte para nos deixar claro que isso é uma coisa que passa, para nos deixar claro que o sol volta a brilhar, que a vida continua. Jesus exemplifica isso ao remover a pedra do túmulo, ao começar de novo, mesmo depois de ter morrido. Nós que somos espíritas, compreendemos profundamente de que esse capítulo 4, no item 4 do Evangelho, em que se trata de reencarnação e de ressurreição, segundo a doutrina espírita, no portal Momento Espírita, diz que Jesus não ressuscita. Jesus não volta para dentro do mesmo corpo em que ele habitava. A visão que Madalena e que os apóstolos têm dele é do seu espírito materializado. Ele não volta para dentro do mesmo corpo. E aí a gente se questiona, então, onde estava o corpo de Cristo? Segundo o Momento Espírita, que é um portal espírita, diz, então, que Jesus desmaterializa o seu próprio corpo, para que não restem uma prova que gere dúvida
da vida depois da morte. É por isso que depois de ver Madalena e de ver os apóstolos voltam lá e não encontram o corpo de Cristo e nem o Espírito de Cristo em nenhum outro lugar. A possibilidade que Jesus tenha desmaterializado o seu corpo, para que, não deixando o corpo ali, surgisse dúvidas de que existe vida após a morte. Ele não volta para o corpo sofrido e morto, até porque, cientificamente, isso é impossível. E a doutrina espírita precisa concordar com tudo que a ciência comprova. Então, Jesus aparece em uma materialização espiritual e depois ascende aos céus. E até hoje não voltou à terra. Quer dizer, então, que a ressurreição não existe. É um problema de tradução e de palavras. Antigamente só existia a palavra ressurreição. Hoje existe uma tradução para isso que seja reencarnação. A possibilidade que Jesus tem de reencarnar, de voltar à Terra. A mesma possibilidade que nós temos. E está na Bíblia, e é Jesus quem disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Esse nascer de novo não é voltar para o corpo físico, é nascer de novo da água do ventre da mãe, que é o líquido amniótico, e da água, que é a formação do nosso corpo, pois 70% do nosso corpo é feito de água. É disso que Jesus estava falando. Nascer de novo da água, da formação aquosa que é feita o nosso corpo. A doutrina espírita, explicando a possibilidade da reencarnação, nos traz a convicção de que somos eternos, de que a morte não existe de fato, pois no universo só existe vida, seja vida física ou vida material ou vida espiritual. A superação e as separações existem, mas a vida continua. Porém, lembrando que a vida continua, eu lembro daquilo que André Luiz diz: não deixe para resolver depois do túmulo aquilo que você pode resolver enquanto está na Terra. A compreensão de que a vida continua não deve nos fazer deixar buscar resolver inúmeros dos nossos problemas para depois que morrermos. A vida continua. Isso significa que do lado de lá nós continuamos o mesmo. Se eu morrer agora, nesse momento, do lado de lá, seja no umbral ou no mundo espiritual evoluído, eu vou continuar sendo o mesmo Murilo Neves, gostando das mesmas coisas e desgostando das mesmas pessoas. A morte, o desencarne, não santifica ninguém. Se eu gosto de carne, se eu gosto de churrasco, se eu gosto de Coca-Cola, do lado de lá eu vou continuar gostando de carne, de churrasco e de Coca-Cola. A gente sabe também por André Luiz e por alguns livros espíritas que do lado de lá não existe carne, não existe álcool e não existe droga. Então, quem está viciado nessas coisas vai sentir muito mais falta do lado de lá, porque isso não vai encontrar. Um sorvete, um refrigerante, isso até encontra. A gente pode ler no livro Violetas na Janela que Patrícia consegue materializar lá sorvete, milkshake, para matar a saudade das coisas que ela gostava de comer na Terra. Inclusive que do lado de lá ela tem todas as suas roupas e perfumes preferidos aqui da Terra. Mas ela diz que não encontra álcool, cigarro, carne e outras drogas. Eu vou continuar sendo do lado de lá a mesma pessoa que eu sou do lado de cá. E se eu me levo para o lado de lá com esses vícios, eu vou passar a ser o obsessor de quem está encarnado, porque eu vou precisar de uma pessoa encarnada para conseguir esses desejos do álcool, da droga, do cigarro, da cachaça, da carne. Então, eu vou precisar obsediar outras pessoas para que ela consuma aquele em dobro, para eu ficar com parte da sensação que ela sente quando usa.
Será que nós estamos preparados para essa transferência e para do lado de lá sermos espíritos de luz ou nos tornarmos obsessores? Isso só depende de cada um de nós. Joana de Ângeles responde no livro Alerta sobre reencarnação, e é algo bastante estudioso dentro do Espiritismo que eu gostaria de ler na íntegra. Perguntam para Joana de Ângeles qual a finalidade da reencarnação, no livro Alerta, no capítulo 37. E Joana de Ângeles responde: todos reencarnam para progredir, para ressarcir alguns erros e delitos do passado, para se libertar de paixões inferiores que estão agora programadas para a felicidade. Se você ficar parado no comodismo ou avançar com decisão de permanecer no desvio, você deverá retornar ao caminho. Insistir no erro ou removê-lo à vida de si mesmo é estacionar no trabalho, ou crescer com decisão é um compromisso pessoal que cada um deve compreender. Você deve realizar com alegria para experimentar tudo aquilo que você merece. Joana de Ângeles diz nessas palavras um pouco complicadas que ela sempre usa, por ser um espírito muito evoluído, que todos nós reencarnaremos. Seja nascer de novo para quitar erros do passado, para vencer vícios e defeitos de uma vida passada, de paixões inferiores, ou para experienciar novas felicidades. Isso depende de nós, das nossas decisões. Seja a decisão de ficar quieto, acomodado e não avançar e ter que voltar e resolver de novo, ou seja, decidimos evoluir. Quantas vezes nós reencarnaremos? Isso depende de nós. Não existe um número pré-determinado e decidido. Sabemos que o espírito que reencarnou menos vezes foi Jesus, porque diz que ele teve uma evolução meteórica e ascendente, ele não estacionou. Não sabemos quantas vezes ele reencarnou, se foi uma, se foi duas, quantas foram, isso nunca foi citado, nem mesmo no Espiritismo. Mas é dito que ele é o único que teve uma evolução ascendente e contínua. Significa que ele evoluiu mais depressa do que todos nós, porque ele não ficou insistindo nos erros. Quantas vezes nós retornaremos, caberá e dependerá de nós mesmos. Famílias são laços espirituais e não sanguíneos. Reencarnaremos sempre próximos uns aos outros, nossos conhecidos, nossos irmãos de amor e de alma, para que possamos nos auxiliar. Como é dado a possibilidade do reencarne, é programado no mundo espiritual. Em que cidade reencarnaremos, quanto tempo ficaremos lá, quem encontraremos e quais são os problemas que resolveremos nessa encarnação. É como uma viagem. A gente não vai programar tudo o que a gente vai fazer todos os dias. Vamos programar a viagem de fim de ano das férias. O que a gente define? Para onde a gente vai? Com quem a gente vai? Quais são as coisas que a gente quer fazer enquanto estiver lá e quando a gente volta? É assim que a gente planeja a nossa reencarnação. Para que cidade vamos? Com quem iremos? O que faremos e quando retornaremos? Mas a gente não decide dia por dia. O que eu vou fazer em tal dia, todos os dias do ano? Isso a gente vai decidindo aqui. Como a gente vai levar essa vida. Como é que a gente vai decidir se vai ficar estacionado ou se nós vamos evoluir. Para arrematar, eu fecho com André Luiz no livro Vivendo o Evangelho, no capítulo 4, no item 4, que é o tema da noite. André Luiz diz que reencarnar é reciclar a vida. É pegar algo que a gente já utilizou e transformar em algo novo. E isso não é o corpo, é o espírito. A gente tira o espírito de um corpo cansado e dá a ele um corpo novo,
trazendo para esse corpo novo todo o aprendizado do corpo antigo. Quer dizer, a gente vem para essa encarnação com todo o conhecimento, bagagem, talento e afeto da vida passada. E isso explica muito das nossas capacidades, dos nossos dons que a gente traz para essa vida. São coisas que nós já aprendemos e já amávamos em outra vida. Reencarnar é evoluir sempre. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Parabéns, nossa, muito bom, gostei muito. E agora nós tiramos esse tempo para perguntas, ok? E vamos ver com os nossos irmãos se alguém tem alguma pergunta para fazer. Enquanto a pessoa não pergunta, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Então, quando eu desencarnar, eu vou aparecer lá do mesmo jeito que eu sou hoje? Exatamente. Não vai mudar absolutamente Natanael nada. também? Natanael também, eu também, seremos os mesmos. A morte não santifica ninguém. O que vai mudar é a nossa localização, né? A gente vai deixar de estar aqui nesse planeta e vai para um outro local. E aí a gente se pergunta, mas eu vou para onde? Eu vou ser arrastado para o céu ou vou ser arrastado para o inferno? André Luiz explica muito isso no livro e no filme Nosso Lar. Nós vamos para onde a nossa frequência sintoniza. Nós vamos estar ao lado daqueles que vibram e que gostam das mesmas coisas que nós. Aí o que vai definir isso são as nossas atitudes de hoje, né? Se eu morrer hoje, eu vou estar com quem eu pareço, com quem parece comigo. Qual é o tipo de atitude que eu tenho, então? Eu vou para pessoas que agem igual a mim. Essa é uma grande preocupação, hein? Isso nos coloca com a pulga atrás da orelha. Será que eu estou sendo bom o suficiente para não continuar sofrendo do lado de lá? Já chega de sofrer aqui com o preço da gasolina e com o calor? Mas na próxima encarnação eu virei para Goiânia de novo, que isso aqui, cara, é ótimo, viu? Pode ficar tranquilo. Alguém mais tem perguntas para fazer? Nilton, fala, seu Nilton. Meu caro palestrante, é interessante o tema que você trouxe. Veja bem, eu posso, tudo bem, como você disse, que dependendo da nossa sintonia, e eu não sei se eu posso escolher, mas eu gostaria de ir para a África. Na próxima encarnação ou desencarnado? Na próxima. Boa, foi boa, essa foi boa. E aí, seu Nilton, é nessa ou na próxima? Rapaz, pode ser na próxima, né? É possível sim, Nilton. A gente, segundo explica André Luiz em muitos de seus livros, a gente participa. Na maioria, na grande parte das vezes, a gente participa do nosso planejamento reencarnatório. A gente diz ali tudo que a gente quer vivenciar, tudo que a gente quer experienciar. E se a gente não participa totalmente desse planejamento, a gente tem que aprovar esse planejamento para reencarnar. Na grande maioria. Existem algumas reencarnações que são involuntárias, né? Que o espírito é trazido, às vezes, da força para resolver algum problema em específico. Mas, na grande maioria, segundo André Luiz, ou a gente planeja junto, ou a gente precisa aprovar, assinar e autorizar essa nossa próxima reencarnação. Então, é possível, sim, a gente escolher para onde a gente vai. É claro, se esse lugar for muito mais avançado do que a nossa possibilidade, eles vão nos dar outras possibilidades, né? Eu lembro do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, diz que todo mundo que reencarna no Brasil foram espíritos que erraram muito na encarnação passada e vêm para o Brasil com o propósito de aprender e não errar mais. Quer dizer, o Brasil se torna a escola de espíritos que erraram muito na encarnação passada. Então, salvo aí alguns salvadores da pátria, Emmanuel já está reencarnado aqui, Joana de Ângeles diz que reencarna em breve no Brasil, salvo esses aí da codificação, todos nós viemos aqui porque erramos muito na encarnação passada.
Então, eu Mas acho logo que no não Brasil, dá mas logo entre no eu Brasil, escolher. como assim? Pois é, você Pois é, acredita? país maravilhoso desse. Um país Não, mas bonito desse. Existe até uma piada, isso é uma piada que eu vou contar agora, né? Diz que quando Deus estava fazendo o mundo, alguém questiona Deus assim: nossa, mas você coloca na China e no Japão muito terremoto, muito tsunami. Nos Estados Unidos você coloca muito vendaval, muita ventania que pode derrubar. Na África você coloca muita fome. No Brasil você não coloca nada disso, não tem vulcão, só tem belezas naturais. E aí Deus diz assim: espera para você ver o povinho que eu vou colocar lá. Diz que esse é o defeito do Brasil. Lembrando que isso é uma piada, não é espiritismo, tá bom? mas Então, tem. se a gente pegar pela premissa dessa piada, o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho tem toda a razão. E a gente gostaria de frisar, eu acho que é o Alberto Almeida que cita uma frase, que ele diz: nosso Patrício, compadre irmão paraense, diz que quanto maior o mérito, maior o débito, né? Então é fato. Exatamente. Exatamente. Eu lembro que quando eu era criança, eu fui criado no centro espírita, né? A minha avó sempre trabalhou muito no centro espírita e ela me levava desde muito pequeno para o centro espírita. Então, eu estava na casa espírita quase que todos os dias, desde a infância, porque não tinha quem ficar comigo, eu ia para o centro espírita com ela, na sopa, nos estudos e tal. E eu lembro... O que eu ia dizer, hein? E eu lembro que eu morria de inveja dos médiums, sabe? Principalmente quando eu entrei na adolescência. Nossa, eu queria ser médium, eu queria incorporar, eu queria psicografar. Eu tinha uma inveja danada dos médiums, de quem era médium. E aí, quando eu fui fazer o curso de mediunidade, 1, 2, 3, eu aprendi que os médiums, a grande maioria, é porque tiveram grandes erros, grandes débitos na encarnação passada, e vem com a mediunidade como uma prova. Aí eu falei assim: graças a Deus eu vim sem mediunidade, então quer dizer assim que eu posso estar errando menos. O que isso também não é uma lei. É o que você pensa, né? É o que você pensa. Isso significa também que não é uma lei, não é todo médium que é um grande errante da encarnação passada, que a gente vê aí Divaldo e Vechico, que eram médiums excelentes e eram espíritos muito evoluídos, tá bom? Eu estou usando esses exemplos dos meus pensamentos de criança. Uma vez aqui, conversando com o seu Dito, e com inclusive até o seu Voides está aí o seu Voides pegou, falou, conversando lá, né, nós estávamos, acho que uns 4 ou 5 conversando, aí o seu Voides pegou, falou, né, que tipo, falando para o seu Benedito, que era o diretor da casa na época, falou para ele assim: olha, toma cuidado, que existe na espiritualidade, no umbral, um lugar onde só tem diretores de centro espírita. Eu falei: nossa, uma casa nunca na vida. Foi mais ou menos assim que ele falou. Se ele for isso aí, acho que ele deve lembrar disso. Ele falou que lá no umbral tem um lugar no umbral onde só tem dirigentes de casa espírita. Eu falei: pô, que estímulo que ele me deu, hein? Nunca fui isso. Se existe um vale específico, eu não sei. No livro Aconteceu no Centro Espírita, esse livro diz que existem sim, e não raro, muitos diretores de centro espírita no umbral. Pois é, então, senhor Evoídes, o senhor estava certinho, então, quando o senhor falou. O senhor já deve ter lido esse livro, né, senhor Evoídes? O senhor Evoídes está aí conosco aí. Natanael? Natanael, você queria falar alguma coisa? Não. Não, tranquilo? Abriu o som, tem que falar. Olha o senhor Evoídes aí. Veja bem. Olha o senhor Evoídes falando aí. Eu mais vivi, mas também aprendi muito lá, viu? Graças a Deus. Porque você já ouviu dizer que se aprende com a dor. Ali, enquanto eu me chafurdava naqueles lamaçais, eu imaginava como seria o local quando eu não tinha nada daquilo. E eu espero que não só eu, mas todos nós possamos um dia
estar em lugares melhores, onde a espiritualidade maior tem mais fraternidade. E falou a voz da experiência aí. Ô, Murilo, Assim nós seja. temos nós temos um questionamento aqui da Maria das Neves, tá? Tá no chat. Você quer ler ou ler para você? Pode ler para a gente. Então, vamos lá. Maria das Neves, ela... Fico, às vezes, apavorada em pensar que serei a mesma do outro lado da vida, tendo em vista que não consigo evoluir como deveria nesta vida, principalmente a respeito do desapego do modo geral. Assim, como evoluir mais apesar dos vários tropeços e decepções do dia a dia? Aí, outro, mas completando, e viver bem com o próximo, e viver bem com o próximo. A primeira coisa que a gente precisa se pautar é que a evolução ela é realmente lenta. E ela é realmente lenta, e é por isso que é necessário várias e várias reencarnações. A gente precisa voltar muitas vezes. Mas o que a gente precisa compreender disso tudo é que evoluir é a mesma coisa que dar manutenção num avião enquanto ele está voando. Quer dizer assim, nós vamos precisar evoluir enquanto a gente está vivendo tudo isso. Enquanto a gente está vivendo uma pandemia, enquanto a gente está trabalhando, enquanto a gente tem parente difícil, porque a vida não vai parar para a gente evoluir, para a gente compreender e para depois a gente voltar para a nossa vida e voltar para o emprego já evoluído e frequentar a casa espírita já evoluído. Então, é como se o avião estivesse voando e a gente precisasse fazer manutenção nele. O avião é a vida. Ela não vai parar. Ela vai continuar. E a gente vai precisar da manutenção na gente durante a nossa vida, durante o nosso voo. E isso faz com que essa evolução fique realmente mais lenta. Porque eu não vou parar tudo para focar só em mim, para ter concentração total naquilo que eu preciso mudar. Então, eu vou dar um exemplo, que não sei se é o seu caso. É um exemplo. Assim, se eu fofoco 3 horas por dia, se durante o dia eu falo 3 horas mal da vida dos outros, eu não vou planejar que a partir de amanhã eu não vou falar mal mais da vida de ninguém. Porque eu não vou conseguir. Eu falo 3 horas por dia mal da vida dos outros, como é que amanhã eu já não vou falar mal da vida de ninguém? Quando eu faço esse compromisso com o meu anjo da guarda, eu falo assim, a partir de amanhã, meu mentor me ajuda, eu prometo que eu não vou falar mais mal da vida de ninguém. Ele dá risada. Ele sabe que não vai conseguir. Então, vamos começar com menos. Se eu falo mal da vida dos outros 3 horas por dia, amanhã eu vou falar só 2 horas e 50. Eu vou reduzir 10 minutos amanhã. E aí, quando eu já conseguir falar mal da vida dos outros só 2 horas e 50, aí eu vou lançar um novo desafio. Então, nós vamos evoluir assim, passo por passo, devagar. Jesus nos deu o tempo necessário. Por isso que ele não estabeleceu um número de reencarnações. E Jesus nos deu uma vida. E se a gente tropeçar e errar, a gente tem a possibilidade de começar de novo. Graças a Deus não existe um inferno eterno, onde a gente vai e não vai sair nunca mais. Se a gente errar, a gente vai dar aqui aquela pagadinha pelo erro e vai continuar vivendo. Então, compreender que a evolução e a melhora é gradativa. Ela é lenta mesmo. Porque a gente não vai parar a nossa vida só para melhorar a si próprio. A gente tem que cuidar do outro, a gente tem que trabalhar, tem que pagar conta. E é por isso, é dando atenção a um monte de coisa, a gente vai melhorando tudo aos pouquinhos. Se a capacidade de pensar que ser a mesma pessoa do lado de lá nos apavora, eu preciso pensar por que que isso me apavora. O que que eu não gosto em mim que precisa ser mudado. E nós não vamos mudar isso do dia para a noite. Como é que dá para mudar isso aos pouquinhos? Sabendo que Deus me ama, mesmo conhecendo todos os meus defeitos. Ele continua a me amar. Lembrando da história de Saulo de Tarso.
Deus não se apega ao pecador, é ao pecado. Deus não gosta eu não gosto de você porque você peca, porque você erra. Não. Deus não gosta do nosso erro. Ele continua gostando da gente. É por isso que Jesus foi atrás de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso matava e condenava os cristãos. Ele era um assassino. Jesus foi atrás dele. Por quê? Porque Jesus não se apega a isso. Ele se apega ao que precisa ser mudado em você. Ele não te detesta. Ele só gostaria que você melhorasse certas coisas. Então, a gente precisa compreender que Deus nos conhece no detalhe, sabe todos os nossos erros e continua nos amando. Ele não gosta da forma com que a gente está agindo. E isso a gente consegue mudar, mesmo que lentamente. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Ou algum comentário, algum adendo? Tranquilo? Bacana, então. Murilo, nós só temos que agradecer. Eu agradeço de coração. Para mim foi excelente. Esse ano, esse de abril, do começo da pandemia até agora, nós perdemos várias pessoas da nossa família, da minha família, né? Umas por Covid, outras por morte, por doenças normais, né? Naturais mesmo. E todas as vezes que a gente percebe que que a gente precisa, né, entender esse lado de aceitar a morte, é complicado. Então, a gente tenta levar a vida da melhor forma possível, do jeito que o Espiritismo nos ensina. Mas não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Eu acredito que, né, até deixo os meus lamentos com você a respeito da sua avó, e espero que você tenha passado e superado essa ausência, essa dor que você sentiu nesse período, porque realmente não é fácil, né? A gente tem muito ainda no próximo como meu, né? E esse meu é que faz com que a gente sofra, né? Então, aprendi muito hoje, foi muito gratificante, deu uma força bastante. Eu acredito que muitos irmãos também tenham aprendido, né? E contamos com a sua presença em outras vezes aqui, meu. Tá? É só convidar. Pode ter certeza, a Celerino vai te dar sossego. E quero agradecer também a presença dos nossos irmãos, né? Do seu Nilton, da Undina, Natanael, né? Está aí, Maria das Neves. Sabe, talvez você não saiba, mas teve 4 Neves, né, aqui na reunião, tá? 4 Neves. Que beleza! Dona Maria, a tia Ana, né? Euripa, Sirlene, quem mais? Eu vou falar o nome de todo mundo hoje. Raquel Machado, Ivani, quem mais? Anitta, a Elisane, enfim, eu agradeço a todos vocês a presença e quer dar alguma consideração final aí, Murilo? Travou. Opa, quer dar um... Consegue falar aí? Murilo já falou, Cláudio. Falou? Então tá. É porque travou para mim aqui, a minha internet hoje também tá ruim pra caramba. Só quero agradecer a oportunidade e foi ótimo estar com vocês nessa noite de sábado. Nós é que agradecemos. Então, para finalizar agora, nós vamos pedir o senhor Evoides para fazer a prece final. O senhor pode fazer para nós, senhor Evoides? Vamos tirar um print primeiro, Cláudio. Tem o print, né? O print. Se quiser abrir a câmera, fique à vontade. A Sirlene quer falar alguma coisa aí. Sirlene, quer falar alguma coisa aí? Abra seu... Foi mal. Boa noite a todos. Eu quero fazer um convite para todos os nossos irmãos que estão frequentando as reuniões presenciais, que nesse mês de novembro nós estamos fazendo a comemoração da nossa Casa Espírita, que nesse ano faz 55 anos, e a gente, nas reuniões públicas, nós fizemos uma seleção de palestras, de temas, para estarmos falando na nossa casa, em homenagem à nossa casa.
Eu vou falar da segunda-feira mais especificamente, que é o trabalho que eu estou acompanhando. Na primeira segunda-feira, nós falamos sobre a importância, sobre a arte na casa espírita. A segunda, falamos sobre a importância social da casa espírita, falando dos trabalhos de assistência. E agora, na próxima segunda-feira, que é depois de amanhã, nós vamos estar falando sobre o jovem na casa espírita. E as duas outras segundas-feiras também são temas semelhantes a esses. Então, esses temas vêm enfatizar para a gente a importância do espiritismo, a importância da nossa casa, e também assim, um convite para nós estarmos criando mais trabalhos na nossa casa. Então, as pessoas que estão participando das reuniões presenciais, embora tenha um número limitado de pessoas, né, por causa da pandemia, mas quem quiser participar, esse mês de novembro inteiro, nós estaremos lá com esses temas diferenciados. Muito obrigada a todos. Obrigado, cunhada. Deixa eu só falar uma coisa também que eu estava esquecendo, a respeito do bazar, viu, gente? Dia 4 de dezembro, nós temos aí a feijoada. Não vou compartilhar aqui a postagem, porque eu estou sem meu WhatsApp aqui no computador, não deu para colocar. Mas dia 4 de dezembro, temos a feijoada, certo? Vai ser a feijoada. Quem adquirir os ingressos tem que adquirir antecipadamente, porque não vai ser servido no centro, né? Vai ser entregue lá, cada um vai pegar sua marmitinha e vai levar para casa. Então, pode comprar, a compra vai ser pelo Pix, tá? A gente vai estar divulgando no grupo, assim como eu já venho divulgando, e aí todo mundo vai se inteirar direitinho. Qualquer dúvida, só pergunta para a Ana, para o Eurípides. E nós vamos ter no dia 5 também de dezembro o bazar, certo? O bazar é aquele que a gente tem lá 2, 3 vezes no ano, todo mundo sabe como funciona, e a gente está pedindo doação, né, Ana? De bijuterias, de eletrodomésticos, desde que esteja funcionando, de roupa, sapato, Carro zero, tá? Motocicleta, que vocês tiverem, se vocês conseguirem sofá, que esteja em boas condições, pode entrar em contato com a Ana, que a Ana tem os meios lá para poder buscar esse material, certo? E vão ajudar a divulgar. Pega o post lá e divulga nos grupos, no Facebook, no Instagram. Vamos ajudar a gente rodar, girar isso aí, tá? Vamos lá? Prontinho. Tirar o print, Cláudio? Vai dar aquele sorriso lindo, pessoal. Aquele sorriso lindo, assim, que conquista qualquer um. Beleza. Obrigado. Senhor Luiz, o senhor está com a palavra. A prece final é do senhor. Eu vou passar a palavra para minha querida aqui, que é a dona do meu coração, a minha chefa, né? Tia Tiana tem que dar licença, né, Tiana? Então, vou passar a nossa querida. É a nossa querida. Então, vamos, inicialmente, levar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, continuarmos com as nossas vibrações de luz, um agradecimento. Agradecer ao nosso irmão Murilo, que nos esclareceu no momento em que todos nós passamos, de uma forma ou de outra, pela experiência de desencarne familiar. E foi muito bom, porque nos tocou o coração, e como sempre a nossa doutrina é uma doutrina esclarecedora, e por ser esclarecedora, é uma doutrina consoladora. E sentimos mais uma vez consolados pelas passagens dos nossos entes queridos. E, com certeza, eles foram na época certa, no momento certo, da forma certa, e retornaram ao plano espiritual. Agradecimento a tudo e a todos, pedimos também para os nossos irmãos que retornaram ao plano espiritual através do Covid, todos os nossos irmãos. E nós sabemos que estão sendo todos socorridos pela equipe espiritual, que já estava preparada para recebê-los antes mesmo da pandemia. Então, vamos sempre estar gratos
pelo retorno dos nossos irmãos, porque foi no momento exato deles. Foi o combinado deles com o nosso Pai Celestial. Agradecendo a cada um dos nossos irmãos, trabalhadores da nossa casa, agradecendo esse instrumento através da internet que nos faz unir-nos, apesar da distância, nossos irmãos em outros estados até, e nós aqui também com certa distância hoje da nossa casa. Então, temos essa oportunidade de nos encontrarmos unidos neste momento de coração e de pensamento. Pai amantíssimo, agradecemos a nossa casa, CR, que tanto amamos, que tanto queremos bem e gratidão. Pedimos a todos nossos irmãos que possam continuar esse trabalho, colaborando, ajudando, assistindo e amparando a todos, tanto os encarnados como os desencarnados. Pai amantíssimo, agradecemos e pedimos encerramento desta reunião virtual na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, boa noite para todos. Até o próximo sábado. Um abraço. Até o próximo. Obrigada mais uma vez, Murilo. Fique com Deus, Deus te abençoe. Um abraço no coração de cada um. Amém. Muita saudade. Muita Beijo, saudade. gente. Ó. Beijo. Tchau. Beijo, boa noite. Beijão, Tiana. Até mais. Até mais. Tchau, Tiana. Tchau, querido. Saudades, querido. Saudades. Muita Tchau, saudade. Nevinha. Pessoal, se ninguém me vê mais aqui, porque fui, hein? Tchau. Foi ótimo. Tchau, boa noite a todos.